Entre Linhas de hoje, vamos falar de sucessão, gente. Eu tenho a honra de receber aqui o Paulo Mendes para, no Entre Linhas e Números, a gente falar do legado à lucratividade, a sucessão e gestão empresarial na prática. Para quem não conhece a minha história, eu venho de sucessão, então hoje vocês já sabem que o papo vai ser muito legal aqui. O Paulo, ele é um empresário, vendeu a Toget, maior consultoria do Brasil em recrutamento de executivos e sucessão de empresas familiares, para a multinacional Heidrick. Acertei? Acertou, tá perfeito, Acertei, Manu. gente, olha. Onde é o atual presidente para a América Latina. Formado em Harvard, membro do IPO em São Paulo e Miami, sócio investidor da Iron Games, empresa líder do mercado de mídia e entretenimento da América Latina, e hoje, especialmente no Entre Linhas e Números, Paulo Mendes. Obrigado, Manu. Prazer estar aqui com você. É um prazer, Paulo. A gente estava conversando aqui antes sobre a minha história de sucessão, né? E muitas vezes os números falam alto em relação ao que a gente vive no dia a dia. Eu estava iniciando na história para o Paulo sobre uma saída da sócia dentro ali da Coplan, que foi muito complicada sem ter a governança. E os números contaram muito nessa história, nessa saída dessa sócia. A gente não conseguiu se estender. Porque nas entrelinhas, toda a comunicação interna e a cultura organizacional também tem impacto muito significativo. A saída dessa sócia nos gerou um impacto porque não tinha nada definido. O quanto ela ia receber, como ela ia receber, não tinha acordo na época, não tinha uma governança, não tinha absolutamente nada. E a gente aprende na dor, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Infelizmente. Né? Então, como líderes podem usar as duas dimensões, principalmente para criar linhas produtivas, as linhas societárias. A empresa ela é um organismo vivo. Então, ela precisa funcionar independente do que acontece na parte societária. O que na sua experiência, Paulo, que você tem em toda a parte sucessória, e tenho certeza que a galera de casa tem essa dor aí, que eu vivi também na minha sucessão. O que entre cultura organizacional, comunicação, todo esse impacto que pode gerar para a companhia, os sócios, os colaboradores, o que a gente pode fazer de uma forma assertiva? Vamos lá, a pergunta é super pertinente, né? Porque o que eu tenho visto ao longo dos últimos anos, trabalhando com empresas familiares, no Brasil, América Latina, nos Estados Unidos, as histórias são muito parecidas, né? As empresas começam através do primeiro, o fundador, né? A primeira geração da família, trabalhando pra caramba, construindo, e normalmente ele não tem o tempo ou ele não dá atenção para os detalhes, né? E ele só vai perceber isso quando tem novas gerações, a segunda, eventualmente terceira, outros membros da segunda geração e eventualmente começam a ter ruídos, problemas e tal. E aí ele entende que ele precisaria ter feito um trabalho de governança, de melhoria da gestão, de processos, de controles, de contabilidade, financeiro e etc. Qual que é a minha dica, né? E que é um pouco do que eu fiz na minha empresa. Trate a sua empresa, trate a contabilidade, a gestão e as finanças de forma profissional desde o início. Não espera para fazer isso depois que você já tenha um tamanho mais, você tenha mais musculatura, etc. Desde o início, comece pequeno, mas pensando de forma estruturada. Isso vai te evitar problemas no futuro. Acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à comunicação, como a gente trabalha em liderança, né, para evitar ruídos no futuro, tem uma comunicação transparente com as pessoas, com seus líderes diretos, com a empresa como um todo, com o time, uma comunicação transparente desde o início. Eu acho que te evita problemas se você tiver a contabilidade, a gestão, processos, finanças no lugar e uma comunicação transparente, não necessariamente falando apenas as coisas positivas. Tem hora que a gente precisa da notícia ruim, mas fazendo a comunicação de forma transparente, você evita a maioria dos problemas que os líderes possuem, né? Uma pergunta até sobre comunicação. Quando a liderança é uma admiração, né? Você precisa ter um líder admirável. Sim. Então, quando essa ex-sócia do meu pai saiu, ela era líder admirável ali dentro. Então, fica o meu pai e fica quem? A pessoa que é a filha do dono, né? Sim. Que é uma pessoa que não é muito bem recebida. A gente não é chamado para tomar chopp, gente. Claro. Entendam isso. Então,
Quando isso aconteceu, eu vivi muita retaliação. Muita retaliação de não vou te respeitar porque você não é minha líder, de gritarem comigo dentro da empresa. E eu lembro até que eu tive uma depressão nesse período. Imagina. Porque a gente tem que cada vez mais se reinventar em formas de comunicação e trazer a confiança daquelas pessoas que estão ali. Né? A gente precisa remodelar, principalmente na saída dela, que foi de um dia para o outro. Ela entregou uma carta, tô saindo, pegou a mala e foi embora no dia seguinte. Nesse caso, quando a gente tem esse embate, né, da equipe que tinha um líder, um fundador como aquela pessoa, eu quero seguir aquela pessoa, né, um líder que dá essa servidão, que é inspirador, contra uma pessoa que está chegando agora. Por exemplo, uma linha de sucessão que as pessoas ainda não têm uma visão, não respeitam. Essa comunicação truncada, esse embate que existe dentro da empresa, conta um pouco da sua experiência e como que você ajudou empresas a combater isso. Sim, isso primeiro, imagino o quão difícil deve ter sido para você, porque tem alguns casos, até um dado interessante, né? Durante o curso OPM que eu fiz em Harvard, a gente mapeou empresas na América Latina que fizeram a sucessão de primeira para segunda geração e que trouxeram executivos de fora. E a taxa de sucesso de trazer um executivo de fora para lidar com membros da segunda geração é super baixa, menos de 10%. Por quê? Justamente por isso, porque as pessoas tendem a diminuir o filho, o herdeiro ou a herdeira, mesmo que seja super competente, sempre vai ter esse carimbo. Ela só está ali ou ele só está ali porque é filho do fundador. Que é a sugestão que eu dou para as pessoas que estão na segunda ou terceira geração, enfim. Mas normalmente a segunda, normalmente na terceira e quarta, a governança já está meio que estabelecida. Primeiro, tente não se preocupar com o que os outros pensam. Faça o que você acredita. Lidere pelo exemplo. Então, trabalhe de forma justa, seja coerente, trabalhe nas coisas que você acredita, que você aprendeu com a primeira geração, né? Estude, pegue exemplos externos de bons líderes inspiradores e não se preocupe muito com a rejeição que você vai ter no início, porque isso é normal. Você vai precisar ganhar as pessoas pelo seu trabalho, pela sua consistência e pela forma que você age, não pelo que você fala. Então, tente não se preocupar, trabalhe focado, que vai dar tudo certo. Essa é referência também, né, para essas pessoas, para que elas entendam que você não está ali, é o herdeiro, ganhou o cargo porque é isso, não, né? Tem muita gente que tem a competência, que foi muito o que aconteceu comigo. E é muito mais difícil. Muito. O herdeiro é muito mais difícil, ele precisa provar 2 vezes, né? Sim, verdade. Quais os maiores erros que você observa em processos de sucessão? E como uma governança sólida pode evitá-los? Vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena a gente contar um pouco como é que a sucessão, em que estágio que a gente está no Brasil, né? O Brasil hoje, as empresas elas estão normalmente na sucessão da primeira geração, que é o fundador, para os filhos, e as empresas um pouco mais maduras, da segunda para a terceira, ou seja, dos filhos para os netos. Na Europa, por exemplo, quando você pega empresas familiares, elas já estão na 12ª, 13ª geração. Então tem uma imaturidade ainda na governança no Brasil, porque a gente está começando. O Brasil ainda tem uma economia jovem, é um país jovem, então as empresas familiares elas ainda estão desenvolvendo suas governanças. O principal erro, explicando um pouco esse contexto, que eu vejo no Brasil, é exatamente a falta de preparo de forma intencional, ou seja, ter um conselho, ter regras claras de como vamos fazer a sucessão. As pessoas não pensam nisso de forma planejada, elas só pensam na hora que precisam e aí pode ser meio em cima da hora. Então, talvez a sugestão e o conselho que a gente dá para os nossos clientes comece a pensar, se você trabalha em uma empresa familiar, se você é primeira geração ou até mesmo segunda, comece a pensar o seguinte: se eu faltar amanhã, a empresa roda? Se eu não estiver aqui amanhã, a empresa roda? Se ela não rodar, contrate pessoas, contrate consultorias, serviços para te ajudar a deixar a empresa redonda, para que você consiga dormir tranquilo. É o princípio da continuidade básico. É isso, perfeito. A empresa precisa funcionar independente do dono. Independente do dono.
Como que a contabilidade ela pode apoiar nessa transição de uma forma mais transparente? Eu acho que a contabilidade ela tem um papel fundamental de identificar falhas, potenciais desperdícios, direcionamento de recursos da forma talvez menos eficiente. Então, uma vez que você tem uma contabilidade que funciona, o líder ele consegue identificar onde talvez ele pode identificar falhas, perdas, e com isso gerar economias, etc., para poder eventualmente investir em inovação, em crescimento, em processos que vão levar a empresa para um novo patamar. Dentro da própria governança, isso gera até uma maior segurança, Com certeza. Né? Se eu tenho uma contabilidade transparente, com qualidade da informação, todo o comitê, o conselho, ele consegue fazer esse acompanhamento, né, de uma forma muito mais tranquila. Tem uma coisa que eu falo sempre, Paulo, que eu quero saber se você concorda comigo. Vamos lá. Eu falo que as pessoas que, independente se tem um negócio pequeno, elas têm que pensar como uma empresa grande, porque é desde o início que é mais fácil de construir. É isso aí. Então, quero abrir uma empresa, já tem um sócio, você já começa ali com um casamento que pode ter um problema um dia. Opa! Então, por que não pensar desde o princípio, desde a Constituição, desde o dia zero, um acordo de acionista, já pensar de uma forma diferenciada, já fazer uma abertura de forma diferente, porque eu vejo que o mercado brasileiro ele tem um aquecimento de empreendedorismo. Você está falando das gerações, e isso vem porque ele começou a se aquecer de empreender tem poucos anos. Então, as pessoas iniciaram isso, né? Perfeito. Por mais que seja um dos países que tenham mais empresas familiares no mundo, o Brasil realmente ainda está aprendendo a lidar com isso. E muitas empresas vêm a falir porque não tem um sucessor direto, porque não tem uma construção disso. Tem um processo. Não tem um processo. O que você acha disso? Eu falo isso para os meus clientes, tá? Eu falo, você já tem que pensar de agora, você já vai fazer o contrato social? Eu acho que você está perfeito, eu concordo. Não é um investimento caro que as pessoas fazem se elas tiverem um contrato de sócios, um modelo de sucessão estabelecido. Talvez a sucessão no D0 não precisa ser tão pensada, mas um contrato societário, como que um sócio entra, o que acontece caso exista algum tipo de... Vamos supor que a gente é sócio. Se lá na frente a gente briga, como é que eu vou sair? Como é que a gente vai encerrar a sociedade sem que a empresa seja prejudicada? Então, esse tipo de coisa precisa ser pensado. Um casamento, que é uma sociedade, você pensa nisso desde o início, né? Por que a gente não pensa nisso numa empresa? Então, eu sempre recomendo a empreendedores, muito antes do negócio dar certo, mas quando ele começa, né, que ele está ralando ali no primeiro ano, nos primeiros meses e tal, pense no modelo de como você vai trazer sócios, etc. Por exemplo, agora que você vai conhecer hoje na Comic Con, a Iron Games, é uma empresa que a gente começou, eu e o Renan, e a Iron Games, ela desenvolve jogos. Desde o D1, a gente tem um contrato de sócios, contrato de atração de executivos que vão ter equity, como os executivos saem, caso um sócio brigue, como é que ele vai sair. Enfim, é fundamental a gente pensar nesse tipo de coisa, pensando o futuro. Eu aprendi na dor, né? Aprendi a viver um caos de uma saída societária, e eu era nova, eu virei líder responsável com 20 anos, então você imagina como que foi para mim, né, pivotar ali. Por que eu tô falando sempre da minha pessoa aqui, do que eu vivi? Porque eu vivi todas essas dores. Eu não gosto de falar o que eu não vivi. Perfeito. Eu vivi tudo. Eu vivi de... Cara, eu não sei o que eu faço. Eu agarrar tudo sozinha, botar tudo no liquidificador. Não entendia que o meu pai era o meu sócio também. Então, que ele podia contribuir comigo, que ele podia fazer essa troca comigo. Né? Porque, às vezes, quando a gente por exemplo, um sucessor, a gente acha que tem que dar conta de tudo e que o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém da nossa família tem que sentir orgulho. Tem um e a gente emocional. não é herói, né? Não é herói. E isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive, né? De não querer... cara, eu dou conta, eu não vou dividir o problema, eu dou conta. E depois que caiu essa ficha em mim, que para eu entender que meu pai é meu pai lá fora, e aqui dentro da empresa, meu sócio. Ele é meu sócio, que eu tinha que profissionalizar essa gestão,
a minha vida mudou de uma tal forma incrível. Tem até uma história que hoje, a minha sócia, que é diretora operacional, a Jéssica, ela ficou 3 meses na empresa, ela entrou como assistente, ela ficou 3 meses e ela não sabia que meu pai era o meu pai. Olha. Ela ficou 3 meses para descobrir. Ela achava que era sócio. Ela achava que a gente era sócio. Ele era o fundador, eu era uma das diretoras. E isso, quando ela me contou isso, eu falei assim, agora eu cumpri. Check. Agora eu check. E cada vez mais, muitas empresas familiares resistem a essa profissionalização, né? Que passos iniciais você recomenda para implementar uma governança eficiente e como integrar relatórios financeiros e contábeis nesse processo? Eu acho que a governança eficiente, ela passa por, naturalmente e obrigatoriamente, ter gestão financeira, gestão contábil, porque senão ela não vai ser eficiente, né? Então, talvez como uma sugestão, e aí de novo trazendo um pouco, eu gosto de trazer exemplos de clientes, e, né, você não precisa inventar a roda, né? É muito melhor você aprender com o erro dos outros. E então, no Brasil, ao longo dos últimos 10 anos, a gente foi entrevistando empresas profissionais, familiares e CEOs de empresas que fizeram a sucessão de forma bem sucedida. Gerdau, Grupo Boticário, Arezzo, empresas maiores e empresas menores também, mas que são estruturadas e que conseguiram fazer a sucessão. Todas elas tinham um ponto em comum, Manu. Primeiro, transparência. Em todos os níveis, então, com o conselho de família, entre os sócios, com os executivos, existia uma transparência. Quando eu falo transparência, não é só para dar notícia boa. A notícia boa é fato, todo mundo quer dar. É transparência e uma tranquilidade para as pessoas darem notícias ruins. Olha, o nosso número está ruim, a gente está perdendo dinheiro. A gente identificou aqui problemas, as pessoas conseguirem falar isso. Todas essas empresas que tiveram sucesso, os executivos tinham a segurança para poder dar a notícia ruim. E aí tomar uma decisão, óbvio, e aí tomar medidas para poder resolver aquela situação. Algumas empresas, o que eu percebo é que os executivos querem ser os super-homens, que você mencionou, dar notícias boas, crescemos, resolvemos tudo, surfamos o tsunami, todos os problemas foram resolvidos por mim, quando na verdade não existe isso, né? A liderança, você é uma montanha-russa, né? Você um dia está em cima, outra hora você vai ter problemas, uma hora você vai acertar, uma hora você vai errar. O desafio é você acertar muito mais do que você errar. Se ele tem a segurança para fazer isso numa empresa que tem governança, que tem gestão, que tem processos, que tem ferramentas contábeis bem estruturadas, as coisas são mais fáceis. E as empresas bem-sucedidas têm essa segurança para os líderes. Ninguém cresce sozinho, né? Exatamente. Eu lembro que eu ouvi uma coisa que me impactou. Você não é polvo, não tem 8 tentáculos, você não tem que abraçar tudo de uma vez para poder fazer. Você tem pessoas com quem você pode contar. E eu tava essa semana com meu pai e ele falou uma coisa pra mim, que ele não participa mais, hoje ele é presidente do conselho, literalmente. Ele consegue ficar mais tranquilo ou ele muita energia tem? Olha, você não tem noção, ele fica na paz do Senhor. Liga quando precisa, ele é uma pessoa. A minha sucessão foi diferenciada, eu também tenho que olhar que a mente e a cabeça do meu pai na sucessão, ela é totalmente diferente de muita gente que eu já conheci. Ele foi muito aberto, deu muita carta branca. Ele deixa a gente tocar a empresa, ele não intervém. Ele até é muito engraçado a forma que ele fala. Ele vira, eu posso dar uma sugestão de como que você... Que legal. Ele não impõe, né? Ele só fala, eu acho que eu tenho meus cabelos brancos, eu posso contribuir com uma sugestão. É muito legal. E a gente ouve ele com grande sabedoria, que a gente fala que ele é o nosso mentor, né? Acima de tudo, além de ser o nosso fundador. E aí ele falou uma coisa pra mim, e ele virou e falou assim, eu te dei diretores para você não ficar sobrecarregada. Não queira resolver tudo. Não queira resolver tudo. Ele falou isso essa semana pra mim. E eu falei, cara, de novo, ele aqui, ele quase não aparece, mas ele sempre fala a coisa certa. A gente fica arrepiada. É impressionante, porque todos os diretores são mulheres, né? Pra melhorar, ele é o único homem. E ele chega pra falar
aquilo que é fundamental. Ele ia ser, parece assim, ele nunca tá lá, vai assim 3 vezes no mês e ele olha e fala isso. Ele acerta. E tem muita gente assim em sucessão entra em conflito com o fundador, né? Não olha pro fundador como um mentor, né? Uma das bases que eu aprendi uma excelente sucessão como a escutativa. A gente precisa entender o outro, saber o que o outro quer e fazer com que você possa falar no momento certo. Eu falo que meu pai é o meu principal adversário. Ele é o meu maior crítico. Ele critica tudo que eu faço, não a minha pessoa. Mas porque ele quer que eu seja a melhor, né? Assim como os outros diretores. Então, em relação a isso, ao fundador, a esse encontro, esse paradigma que existe de conflitos, né? Até de, você não tá mais aqui, você não sabe o que tá acontecendo. Já ouvi muito isso, inclusive, de clientes. O que você já viu nos seus anos aí no mercado? Esse é um tema, é uma pergunta que dá pra gente falar um dia, né? Porque nós estamos falando de comportamento humano. O que a gente faz? Eu trabalho muito a sucessão do fundador quando ele quer trazer um executivo para o lugar, seja ele interno, segunda geração, seja ele externo. Então, normalmente, eu tenho clientes que falam assim, Paulo, eu vou precisar, o fundador já está no momento que ele quer se aposentar, ele fala, eu tenho meu filho ou filha e eu tenho pessoas de fora. Eu quero comparar para ver quem está preparado para assumir, faz esse trabalho para mim, né? Primeira coisa que a gente faz, ao invés de falar com o filho ou com a pessoa de fora, é com o fundador, se ele efetivamente está pronto de verdade. Porque muitas vezes, no caso do seu pai, aparentemente, você deu sorte. Eu dei sorte. Porque isso é minoria absoluta. Muitas vezes o fundador, ele não sabe o que ele vai fazer se ele sair. Então, milhões de vezes, várias vezes, eu vi fundadores que passam o bastão e ficam em depressão, a vida perde o sentido, porque a vida dele foi construir um negócio. Então, ele não faz por mal, mas ele não consegue se distanciar do negócio porque a vida perde sentido. Então, o mais importante que a gente faz no processo de sucessão é entender muito bem se o fundador está preparado. Essa é a primeira coisa. O que você vai fazer depois que você passar o bastão? Eu vou montar um outro negócio, eu vou ser conselheiro, eu vou estudar, eu vou viajar o mundo, enfim. Mas ele precisa ter alguma atividade. Precisa ter um plano, né? Precisa ter um plano e a gente consegue ajudá-lo a ter esse plano. Passado esse momento, e aí é preparar um sucessor, né, se é o filho, se é a segunda geração ou se é um executivo de fora, a respeitá-lo. Então a gente faz isso muito em empresas, no processo de sucessão, estabelecer um guia de quando vocês vão falar. Então estabelecer, por exemplo, 2 vezes por semana você vai sentar com o fundador, um bate-papo de 1 hora sobre tudo o que está acontecendo. Para que as coisas aconteçam, a sucessão ela aconteça de forma tranquila, sem ruído, sabe? Então, a gente costuma brincar que é um guia para sucessão suave, que os dois assinam, o fundador e o sucessor, do que eu vou fazer, do que você não quer que eu faça, o que você gostaria que eu fizesse, dos dois lados. E eles meio que fecham um pacto ali. E aquilo precisa ser seguido e refinado a cada 6 meses. A gente faz isso em todo o processo sucessório. Nessas conversas que vocês até instruem, para o fundador ter com esse level que vem de fora, ou que seja um sucessor de fato, um herdeiro, etc. Vocês têm um roteiro que vocês direcionam, olha, é importante sempre falar disso. O que é a base dessa conversa? Sim. A gente tem um roteiro baseado no que a gente mais tem visto no mercado, na história, né, de erros que acontecem. Então a gente tem um roteiro dos pontos mais importantes, mas a partir do momento em que é escolhido, vamos supor, o fundador, portanto, o filho vai fazer a sucessão, a filha vai fazer a sucessão, a gente coloca os dois numa mesa, mostra o roteiro e a gente vai discutindo ponto a ponto o que cada um pensa daquele ponto. Porque podem ter divergências, claro, né? São pessoas diferentes. E até para chegar num consenso. Uma vez que chega num consenso, nos 7 passos que existem, a gente fala, beleza, tá bom para você? Sou meio que um mediador. Tá bom para você? Tá bom. Então vamos assinar e a gente vai seguir dessa forma. Daqui a 6 meses a gente vai rever se precisa fazer algum tipo de ajuste. Mas vai desde comunicação, a forma de tomar decisões. Por exemplo, o fundador, na hora que ele passa o bastão,
Muitas vezes o sucessor fala, olha, por favor, não tome decisões da empresa sem me consultar. Preferencialmente não tome decisões, mas se alguém te procurar pedindo para você fazer alguma coisa, você está aqui, você foi o líder por muito tempo, me avise antes de tomar uma decisão. Então, a gente escreve esses detalhes porque o diabo está nos detalhes, né? Nas coisinhas que a gente não combina. Então, Sim. escrever, assina e rever sempre esse plano para ver se as coisas precisam fazer ajustes ou se está seguindo da melhor forma. Em algumas sucessões, você teve que ficar mediando essa mesa por muito tempo? Sempre. Durante 6 meses, quando faço sucessão, tanto normalmente eu entro e eu coloco um mentor, que foi alguém que já passou por um processo de sucessão familiar, para ajudar os dois lados, tanto o fundador quanto a pessoa que está assumindo a cadeira, porque não é fácil, os dois lados. Mais difícil para o fundador, que diz se quiser. Liberar o filho, deixar o filho crescer com outra pessoa cuidando, né? O filho, no caso, é a empresa. Você estava falando muito sobre as decisões do próprio fundador, que o fundador quer tomar a decisão, né? Não tome decisões sem me consultar. E normalmente o fundador tem esse viés muito com base nas pessoas que estão ali trabalhando, né? Do impacto que isso vai gerar com as pessoas. O que diferencia empresas que conseguem reter os melhores talentos, olhando nessa perspectiva de, estou numa sucessão, eu não quero que você decida algo, e aí isso pode até conturbar ali o relacionamento, né, de pessoas. O que diferencia numa sucessão, por exemplo, numa mesa, num pacto, para que esses talentos eles tenham um retorno e uma jornada muito mais eficiente? Ótima pergunta. Eu acho que os talentos, né, numa empresa, as lideranças, o que eles buscam, né? Eles buscam clareza. Então, eles querem entender se a empresa na qual eles estão, que eles fazem parte, sabe para onde está indo, tem direcionamento. Uma vez que isso existe, eles buscam líderes. Então, se existe uma briga ou um desalinhamento muito forte entre o fundador e o sucessor, que isso aconteça em algum local longe dos líderes, que eles não saibam que isso aconteça. Então, se é uma discussão entre fundador e segunda geração, façam isso em casa, façam isso em outro lugar, evitem fazer na empresa na frente das lideranças, porque isso pode passar uma imagem de falta de clareza, falta de direcionamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação a eles buscarem líderes, e isso talvez seja um ponto, Manu, que eu tenho percebido muito, tem mudado. Antigamente, um bom líder era aquele que resolvia os problemas, que as pessoas admiravam por ser um super-homem, que trabalhava 20 horas por dia e etc. Isso acabou. As novas gerações não querem mais saber de gente que trabalha 20 horas por dia, super-homem, etc. Até porque super-homem não existe, né? Nós somos seres humanos. Então, o que as pessoas buscam são pessoas que têm as emoções abertas, que não têm problema de mostrar vulnerabilidade, que se conectam com os outros, mostrando os seus medos, os seus erros. Mesmo sendo líder, fala dos fracassos, fala de medos, fala de seguranças, etc. Assim você se conecta, principalmente com as novas gerações, que elas estão buscando muito mais conexões emocionais do que porque o presidente da minha empresa trabalha 20 horas por dia, estudou em 50 faculdades, etc. As pessoas não querem mais isso. Mudou. E para nós, pelo menos para mim, você é muito mais nova que eu, é muito difícil entender essas novas gerações. Então, os líderes precisam mudar um pouco a cabeça nesse sentido. É muito difícil. Eu falo muito para os meus o seguinte: eu já fiz a minha terapia hoje, você já fez a sua? Porque esse momento de vulnerabilidade é importante para eles entenderem que eles podem até contar comigo, mas eu também busco ajuda. Com certeza. E eles precisam buscar ajuda. Então não fica aquela coisa de sou invencível, sou um super-herói exatamente da terrível, forma que não conecta. Não conecta. Você não consegue demonstrar ali, olha, eu também tenho ansiedade. Eu também tenho minhas crises. Igual você. Eu sou um ser humano igual a você. Então, a gente também tem uns problemas. Eu tava num cliente essa semana, e aí a menina do RH virou pro diretor e falou assim, fulano tá com problema psicológico, a outra fulana também tá com problema psicológico. Aí o diretor, eu também tô com problema psicológico, então tá todo mundo com o mesmo problema. E é uma verdade, cada vez mais
a gente tem que estar mais perto ali, né? Se mostrar que nós somos seres humanos. Todos estão buscando alguma coisa e tem problemas, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Como um planejamento financeiro, por exemplo, ligado aos benefícios, principalmente do que pode se trazer ao colaborador naquela jornada, para fazer com que essa retenção seja menos impactada. Por exemplo, de um benefício. Olha, eu vou te dar um benefício de ter uma psicóloga dentro da empresa. Eu vou te dar um benefício para você cuidar da sua saúde. Então, como os benefícios hoje, eles podem ajudar nessa retenção e, principalmente, um item importante. Quando eu comecei a fazer essa parte de benefícios no Coplan, o meu pai virou e falou assim: nossa, na minha época era só plano de saúde e ponto. E vale refeição. Agora a gente dá academia, a gente dá farmácia, a gente dá psicólogo, a gente manda, a gente tem um nutricionista que vai uma vez por mês fazer atendimento dentro da empresa. Caramba. Pô, né? Caramba. Então a gente busca isso. Aí meu pai falou assim: nossa, na minha época não era assim. Então a gente tem aquele histórico, né, de que a geração tá mudando, que é o que você falou. Totalmente. Né? E que com isso a empresa ela tem que ir se adaptando às eventuais mudanças que estão acontecendo na jornada de crescimento do colaborador. Então, como esse planejamento, colocar isso no orçamento, planejar isso, mostrar para o fundador que isso é uma necessidade, levar isso ao comitê, ao conselho, de uma forma de a gente estar se adaptando à geração. É isso. Não, perfeito. Eu acho que o conselho, normalmente o fundador, ele vai olhar o bolso. Ele vai falar o quanto a gente está gastando, né, o quanto de dinheiro a gente está gastando nesses benefícios, né? E as empresas têm orçamentos cada vez mais apertados. Então, um bom planejamento financeiro, contábil, ele te ajuda a entender aonde você tem ineficiências e aonde talvez você pode ter economias para poder direcionar para as áreas importantes. Os benefícios, eles são importantes, fundamentais, só que tem um ponto aí, Manu, sempre outras empresas vão ter benefícios melhores que a sua, sempre. Então, eu vejo isso, às vezes, clientes que nós vamos ter esse benefício, nós vamos colocar aquele e tal. E sempre o vizinho vai ter um benefício diferente, que os seus funcionários vão falar, mas você não tem esse benefício que o vizinho tem. Então, é uma busca sem fim. Então, é importante a gente ter, as empresas terem benefícios compatíveis, que as pessoas tenham interesse, mas eu acho que o mais importante é o líder, ele ter a escuta ativa, que você mencionou, e a cabeça antenada para saber o que o funcionário precisa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que colocou um plano de saúde e um seguro de vida super grande para os funcionários, porque achava que aquilo ia ser importante para os funcionários. Só que o time dele era um time que tinha entre 20 e 24 anos de idade. Eles falaram, não preciso de seguro de vida, sabe? Então, gastar em benefícios é importante, mas você precisa direcionar para o benefício que seja efetivamente importante para o seu empregado. Então, ter a escuta ativa e estar antenado para saber o que você vai oferecer se fala com o seu público. Né? Sim, com certeza. Eu vivi até uma situação especificamente dentro da empresa, falando de benefício, que foi sobre creche. Eu tinha funcionários pedindo creche, e eram 3 funcionários pedindo creche. Só que eu só tinha 3 pessoas grávidas num know-how de 100 funcionários. Mas é um benefício muito específico para 3 pessoas. É isso, perfeito. Então, quando a gente olha a massa que a gente vai atingir quando a gente dá o benefício. É isso aí. Independente desse impacto financeiro que existe. Perfeito. Eu não sei você, mas 2024 para mim pareceu que foram 2 anos juntos, ou até mais. Parece que eu vivi... Foi bem difícil, esse final de ano, então, parece que a gente está vivendo 100 dias em um dia. Verdade. Na sua visão, quais são as maiores ameaças para as empresas em 2025? Excelente ponto, né? Eu vou falar um pouco do que eu tenho visto não só no Brasil, mas em outros países. A gente tem clientes, empresas familiares no México, na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos e tal. E o que eu percebo, talvez o mesmo desafio que todos enfrentaram em 2024 e que eu acho que vai piorar, ou melhor, vai se tornar mais forte em 2025, é a velocidade que as coisas acontecem. Então, tudo muda o tempo todo. A inovação está cada vez mais forte, a gente olha aí, né?
temas um pouco batidos, mas inteligência artificial, como é que isso impacta empresas e tecnologia. Então, as empresas elas estão muito preocupadas em se preparar para o novo, para a inovação e etc. E com isso, cria-se uma ansiedade muito grande em todas as empresas. Então, o que eu percebo? Todo mundo olhando para o que vai acontecer fora, super preocupados com a velocidade da mudança e etc., tentando se adequar para não ficar para trás. Minha sugestão é, calma. O mundo sempre teve mudanças, a gente sempre passou por transformações. Quando a gente olha para a história, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, as mudanças sempre aconteceram e a gente está aqui. Então, vamos ter um pouco de calma. Eu acho que essa ansiedade está deixando os líderes e os executivos estressados, burnout, depressão e etc. Então, o que eu tenho falado para as pessoas, para os meus clientes, é calma, cuida do seu time, escuta um pouco o seu time, para de olhar um pouco para fora e olha para dentro. Sabe? Não tenta ter, eu tenho que ter a inteligência artificial, eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que inovar. Sim, todos nós temos, mas vai com calma, olha para o seu time, porque as pessoas estão precisando de cuidado. As equipes estão precisando de cuidado. É verdade. Falando exatamente disso, dessa aceleração que a gente está vivendo, de não ficar para trás, de querer correr, né, contra o tempo, que hábitos você indicaria para os executivos usarem em 2025 para não viver uma ansiedade em looping, né, nessa correria de se atualizar e estar à frente do mercado, principalmente relacionado à tecnologia? Ótimo ponto. Vamos lá. Primeiro, eu acho que as pessoas têm que se conhecer. Então, as pessoas hoje estão muito mais, eu percebo, nas novas gerações, tem uma questão de gratificação instantânea, né, muito em função de redes sociais e tudo, que as pessoas estão olhando muito mais para fora e buscando sensações, dopamina e tal, do que olhando para dentro. Então, a minha sugestão seria das pessoas buscarem se conhecer. Você comentou meditação, terapia, leitura. Eu acho que é um ponto muito importante, são atividades importantes para vocês conhecer e saber o que você gosta, o que você não gosta de fazer, o que te deixa para cima com alta energia. E foque nessas coisas para ter o máximo de energia possível e transitar numa frequência o mais alta possível. Por quê? Porque o mundo, tecnologia e tudo que acontece te drenam e te deixam ansiosos, te deixam com baixa energia, etc. Então a gente precisa se cuidar. Então talvez a dica que eu dou, não só para executivos, mas para pessoas que têm carreiras profissionais ou que estejam crescendo em carreiras profissionais, é que foque em 2025 em se conhecer. Primeira coisa, o que você gosta de fazer, o que te dá energia, eu acho que é o mais importante. O segundo ponto, estude. Estude. Não importa qual tema, importante estudar. Porque como a informação tem se tornado obsoleta muito rapidamente, as coisas têm mudado muito rapidamente, é importante que a gente se mantenha atualizado. Então, se conheça e estude. Eu acho que são duas, independente da sua foco, da sua prática, do seu setor, eu acho que são 2 pontos que todo executivo vai se dar bem se seguir. Se conectando isso a sonho, você também está no mercado internacional. O que um executivo que quer ir lá para fora, ele pode desenvolver para ele conseguir essa carreira internacional aí nessa projeção de 2025? Legal. Bom, eu vou falar um pouco de mercado norte-americano, né? Eu trabalho muito com executivos que estão na América Latina e no Brasil e que querem ir para fora. E tem um ponto muito legal. Nos Estados Unidos hoje, não sei se você sabe, mais de 25% da força de trabalho dos trabalhadores são latinos. E quando você olha isso, é muito importante porque assim, o consumo, o público consumidor, mais de 25% latinos. E os americanos não conhecem, não sabem trabalhar com latinos. Eles não sabem vender para o latino, é uma cultura diferente. Então, o que eu tenho falado para os profissionais do Brasil, México, etc., que querem, primeira coisa, domínio do idioma. Acho que isso, se você não falar o inglês, que você tenha segurança e confiança, procure desenvolver seu idioma. E a gente tem ferramentas, tem apps, tem várias coisas, inteligência artificial que dá para treinar o seu idioma. Eu não sei se você já testou no ChatGPT, falar é ótimo, mas tem ferramentas que funcionam. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, seja o melhor no que você faz. Se você trabalha com
área financeira, seja o melhor possível dentro do seu segmento. Porque nos Estados Unidos, eles não são, os profissionais, eles não têm algo que nós, por exemplo, brasileiros temos. Como a gente vive numa economia muito difícil, com política o tempo todo com mudança, a gente tem frio na barriga o tempo inteiro, a gente aprendeu desde pequeno a ter resiliência, a ter uma resistência muito acima da média. Então, o brasileiro que domina o idioma e que tem segurança no que ele faz do ponto de vista profissional, ele tem muita chance de arrebentar em qualquer lugar do mundo que ele quiser trabalhar. Então, eu daria essas 2 dicas. Primeiro, domine o idioma e procure ser o melhor naquilo que você faz. A profissionalização e a governança muitas vezes são vistas como processos extremamente rígidos. E aí a gente estava falando agora de tecnologia, de mudança, de tudo. Como a gente mantém uma inovação e aí inteligência artificial chegando, batendo na porta, viva nesses contextos, especialmente em empresas familiares? É um desafio, né? Você tem que tomar um cuidado para que os processos não burocratizem a sua empresa, né? Então, eu acho que os processos financeiros, gestão, contábeis, eles são fundamentais para te dar segurança que você está tomando as decisões corretas e que você está na direção correta. Mas a partir daí, o líder ele tem que ter o cuidado de não fazer com que os processos sufoquem e burocratizem a empresa, porque isso mata a inovação. Então, os processos eles são a base para te dar tranquilidade, para você deixar os seus talentos pensarem em inovação, em novas formas de fazer e de crescer. Ontem, um amigo meu falou exatamente assim para mim: Manuela, eu criei um e-commerce de contabilidade. Eu falei, como assim um e-commerce de contabilidade? Eu coloquei no site alguns produtos disponíveis que o pessoal podia botar no carrinho e fazer a compra ali online mesmo. Só que eu vivi muita resistência do meu pai para poder fazer isso, para trazer essa ideia. Eu sempre tive essas ideias inovadoras e eu tive essa resistência na associação com meu pai de trazer. E eu só consegui fazer depois de muitos anos ali tentando convencer ele. Qual o limite disso, Paulo? O que na sua visão é o time para se ter e o time para se perder uma posição de mercado? É uma excelente pergunta. Eu acho que bom, primeiro desafio, né, é convencer o fundador, no caso de uma empresa familiar, a fazer uma transformação numa empresa que durante muito tempo chegou onde chegou por causa das convicções que ele teve. Então, se ele tem essa resistência à mudança, a minha sugestão, e talvez qual o limite que você perguntou, é trazer exemplos de fora. Então, ao invés de tentar você explicar que, no caso, segunda geração, explicar para a primeira geração que é importante fazer a mudança, convide pessoas de outras empresas que já passaram por essa situação, que estão em outra fase, que já implementaram a mudança, para irem falar com o seu fundador. Evite ter o estresse e a rusga e o ruído emocional, né, de filho com pai ou de fundador com segunda geração. Traga uma pessoa que faça esse trabalho para você. Eu acho que reduz bastante os conflitos e a chance de terem desalinhamentos e etc. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. É isso aí. Olha, a gente poderia ir aqui conversar 1 hora, 2 horas, 3 horas. É um papo que eu amo. Sucessão, sou suspeita, inclusive. Eu também. Mas pra gente encerrar, o conselho que você daria pro pessoal que tá em casa, que tá vivendo, né, essa sucessão, que é de empresa familiar, empreendedor no Brasil, e que tá começando a estruturar a sua empresa, ou nem pensando em estruturar a empresa. Qual o conselho que você dá, assim, de amigo, né? Nem de dica profissional? Busque formas de acelerar o processo de sucessão. Não que você precise iniciar a sucessão agora, mas você tem que ter as ferramentas e ter o plano para quando chegar a hora certa você execute. Não espere acontecer um problema ou um inesperado, porque acontece, a vida é assim, não espere acontecer um problema para você buscar, porque aí vai ser muito mais difícil. Busque agora as ferramentas, tem várias aí, tem empresas que podem ajudar, os custos hoje são muito mais baixos do que eram no passado, e a gente não precisa inventar a roda. Fale com pessoas que já fizeram, converse com empresas que já fizeram, que passaram por isso, e se prepare antes que você precise fazer, né? Uma vez que você tem um planejamento,
tomada de decisão ela é muito mais tranquila. Paulo, muito obrigada por ter Obrigado a você. aceitado o convite, por Imagina, você é um estar prazer. aqui, por a gente ter esse papo leve, interessante, sobre sucessão. Se eu soubesse, inclusive, e pudesse trazer meu pai aqui, com ia ter certeza. conversa longa, a gente ia ficar 5 horas, porque ele nem fala, você nem pode imaginar. O Entre Linhas e Números vai ficar aqui, mas eu vou direto pra Comic Con, porque a Iron Games me chamou lá pra assistir como que vai ser. Então vocês podem imaginar, inclusive, ó, vou tentar me fantasiar aqui de alguma coisa. Vai de Princesa Leia. Vou de Princesa Leia, né? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Obrigado.